Os tribunais de contas podem, ao desempenhar suas atribuições, realizar controle de constitucionalidade de leis e atos normativos do poder público? Acompanhe o podcast Grifão da Semana para saber a resposta a esse questionamento e o que o Supremo Tribunal Federal recentemente passou a entender sobre o tema. Desde a década de 60, figura no repertório de súmulas do Supremo Tribunal Federal a súmula 347, cujo teor prevê expressamente que os tribunais de contas poderiam, no desempenho de suas atribuições, realizar o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos do poder público. Esse entendimento era um entendimento que, embora encontrasse alguma resistência na jurisprudência do Supremo, em razão da atual composição desse tribunal, continuava sendo aplicado. Ocorre que em abril de 2021, portanto, agora, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os tribunais de contas não podem, desde a promulgação da Constituição Federal de 88, realizar o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos do poder público. Essa súmula tinha sido editada quando vigorava uma outra Constituição e não há abrigo no sistema constitucional adotado pela atual ordem constitucional, pela CF de 88, espaço e competência constitucionalmente viável para que os tribunais de contas, que são órgãos de fiscalização da administração pública, realizem o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos. Desse modo, a súmula número 347 do Supremo Tribunal Federal encontra-se superada a partir de abril de 2021, não pode mais ser empregada. E, como consequência desse novo entendimento, os servidores públicos que estão vinculados ao regime próprio de previdência podem agora respirarem aliviados, porque era muito comum que no momento do Tribunal de Contas realizar o controle de legalidade das aposentadorias concedidas para os servidores dos respectivos regimes próprios, determinados pontos da legislação previdenciária criada pela União, criada pelos estados, DF pelos municípios, fossem considerados inconstitucionais e alguns benefícios previdenciários que o servidor aposentado já gozava era retirado pelo Tribunal de Contas ao realizar a análise da legalidade e da constitucionalidade da concessão do benefício previdenciário, sob a alegação de que esses trechos da legislação tributária eram inconstitucional e, portanto, o servidor aposentado não poderia gozar, por exemplo, de adicionais ou parcelas que haviam incorporado à remuneração e que eram contabilizados para efeitos de cômputo do benefício previdenciário que o servidor já aposentado tinha direito, mas estava com a aposentadoria pendente de registro junto ao Tribunal de Contas. Lembro que o Supremo entende que os tribunais de contas têm um prazo de 5 anos, desde que recebe a aposentadoria, para apreciar a legalidade, mas não podem mais, desde o novo entendimento do Supremo, deixar de aplicar a legislação previdenciária em relação aos servidores aposentados, sob a alegação de que haveria inconstitucionalidade. Então, hoje, o papel do Tribunal de Contas no que diz respeito à verificação da legalidade do benefício previdenciário concedido pelo servidor ao servidor do regime próprio é verificar se a administração pública conseguiu atender todos os requisitos da legislação previdenciária desse regime. Não pode mais os tribunais de contas entender que haveria inconstitucionalidade de determinados pontos da legislação e, por consequência, impedir a aplicação desses pontos da legislação sob pena, né, de extrapolar suas atribuições constitucionais. Hoje, portanto, o registro de aposentadoria no regime próprio proíbe que os tribunais de contas declarem a inconstitucionalidade da legislação previdenciária. Devem apenas verificar se houve ou não houve a correta aplicação da legislação, porque essa legislação goza de presunção de constitucionalidade e apenas o Poder Judiciário poderá declará-la inconstitucional, não mais os tribunais de contas. Gostou do podcast Grifão da Semana? Eu espero que sim. Nós temos aqui esse canal de divulgação de conhecimento técnico semanal. Peço que você
que já acompanha o podcast continue contribuindo com o envio de sugestões para os canais de atendimento da Grifon. Sempre que possível a gente tenta atender as sugestões de podcasts que chegam até nós. Peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube para ser notificado na próxima semana quando o próximo podcast já for publicado. E acompanhe também o nosso podcast na sua plataforma de streaming digital. Lembro que estamos falando aqui nesse podcast de competência de tribunais de contas, e os tribunais de contas têm um papel fundamental na verificação da legalidade, da concessão de aposentadoria aos servidores públicos do regime próprio. Nós temos um curso inteiro sobre previdência do servidor público no nosso núcleo de educação à distância, que você pode acessar pelo endereço que aparece aí na tela e conhecer outros cursos de capacitação que a Grifon tem desenvolvido com o compromisso de contribuir para a melhoria da gestão pública e para a qualificação de servidores públicos, empregados públicos e agentes políticos. Nós nos encontramos na próxima semana com mais um podcast, com mais temas jurídicos relevantes para vocês aqui no nosso canal de podcast da Grifon.